E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de quadrinho nacional. Separei para vocês Espelho Meu, do selo original da editora Pipoca e Nanquim, o segundo trabalho do editor e quadrinista Alexandre Calari, com a arte de Robson Moura. Se eu não me engano, eu já resenhei uma publicação do Robson Moura aqui no Central, que foi o Pérolas Brancas. Ele que é mais engajado, né, com relação a obras sobre preconceito, sobre racismo e assim por diante. O Alexandre Calari estreou com a publicação Arena, né, que saiu também, obviamente, pela editora Pipoca e Nanquim, teve resenha aqui no canal Central HQs e foi uma publicação que eu gostei bastante. Ele tem ali, né, uma vibe oitentista, tem o lance das lutas, né, do MMA, dos combates, né, e o enfrentamento, aquele lance mais brutal da violência, mas ao mesmo tempo trazendo um aspecto psicológico para o personagem em relação ao seu amor que ele acaba descobrindo e aí ele toma a frente, quer resolver os problemas, né, da sua nova paixão, enfim, mas a resenha não é do Arena, mas foi uma publicação que eu gostei e agora nós temos esse segundo trabalho que conta com essa bela arte de capa, gostei bastante e que vai refletir, obviamente, no conteúdo que vocês vão encontrar dentro desta edição. É um material com bom acabamento gráfico, tem aqui verniz aplicado, ó, tem aqui nas rachaduras esse verniz, não sei se vocês vão conseguir ver, no título também. Edição que conta com esta arte de guarda, como fosse uma continuação do Espelho Quebrado, papel Polimbold de boa gramatura, são 132 páginas em preto e branco, ao preço de R$ 79,90, dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Nós temos aqui, galera, uma história que tem um caráter meio novelesco, e não só com relação à protagonista da história, mas à própria narrativa. E isso é reforçado, inclusive, pelo texto final do Alexandre Calari, né, comentando um pouquinho sobre a ideia desse quadrinho. Né? Teve uma época que ele foi contratado pela Rede Globo, lá em 2015, para escrever séries de terror. Então ele vai reaproveitar algumas ideias que ele teve e coloca dentro desta publicação. Então ela tem esse caráter mais de série, de novela, que a gente está ambientado dentro da nossa cultura. Nós somos apresentados a protagonista, né, que está aqui na capa da edição, a Laura Brondi. Ela que já foi protagonista de uma novela das 8, já teve o seu momento de grande sucesso, porém, né, a idade chegou, ela já passou dos 40 anos, e já não é mais tão requisitada. Agora a onda é outra, inclusive em relação aos influencers. Algo que a gente vem observando dentro da nossa atualidade, né? As redes de TV abertas, Globo, SBT, Record, Bandeirantes, procuram, né, os influencers, aqueles que têm grande engajamento nas redes sociais, para apresentar programas, para participar de reality ou até mesmo de novelas, né? Tirando aí o espaço dos atores profissionais, aquele pessoal mais raiz, que vem do teatro, que vai construindo uma carreira até realmente alcançar o estrelato. A Laura, ela não consegue lidar com essas mudanças que vieram para ficar. É uma personagem que possui um ego absurdo, é narcisista. Por outro lado, ela tem também as suas qualidades, não é uma pessoa toda do mal ou qualquer coisa nesse sentido. Porém, quando ela está acuada, quando ela se sente pressionada, ela meio que se revela, e aí vem esse aspecto do ego, dela se achar a mais importante atriz, como que não contratam ela, né? Ela precisa fazer teste? Não, ela é uma artista renomada, mas ela parece não estar acompanhando a realidade à sua volta, ela quer fazer as coisas à sua maneira, e mesmo com conselhos de empresários, de amigos e tal, ela parece ser irredutível na sua forma de pensar. Então ela já está numa fase decadente, até por conta da idade, já não é mais aquela moça bonita de outrora, está dando vez agora para os influencers que não têm experiência nenhuma, mas por conta do grande público que atrai, acabam sendo preferidos, né, na seleção aí para protagonizar programas, novelas e assim por diante. Então nós vamos ter uma construção muito interessante dessa personagem dentro dos roteiros do Alexandre Calari, que faz você ter
uma sensação de amor e ódio por ela, o que traz uma tridimensionalidade para a personagem. Você vê que ela tem qualidades, mas também defeitos que acabam se sobressaindo, né, dentro dessa história. Ela surta em alguns momentos, quebra as coisas, até que num determinado ponto ela começa a falar consigo mesma, né? Como se ela estivesse falando com o seu eu interior. Mas esse eu interior da personagem não parece ser exatamente aquele anjinho do bem que vai, né, buzinar ali no seu ouvido, dando bons conselhos. Parece ser algo sombrio, né? Como se o mais profundo da alma, naquele abismo escuro, tivesse, né, uma entidade, um ser, ou o próprio ego, né, da personagem querendo vir à tona e tomar o controle da situação. Eu consigo resolver isso daí. Então o Alexandre Calari, ele vai construir uma história realmente empolgante, que te deixa apreensivo com o que vai acontecer com a personagem. Ela é rodeada de boas amigas que se preocupam com ela. Chega num momento que ela não atende o telefone, ela está realmente deprimida porque ela foi fazer um teste de um determinado trabalho e não saiu da forma que ela esperava. Então, o pessoal em volta dela fica angustiado. Será que ela pode, né, cometer até mesmo um suicídio ou qualquer coisa nesse sentido? Então, o Alexandre Calari consegue criar esse suspense, né, dentro da história. Porém, a ressalva que fica é que essa parte, né, mais freudiana e que trata do íntimo da protagonista, da Laura Brondi, ele fica mais pro final da história. Antes, você tem um trabalho, obviamente, de mostrar, né, o contexto de que a personagem vive, quem são seus amigos, as relações com o trabalho, as frustrações, as alegrias e tal, mas eu achei que ficou um pouco longo demais com relação a essa parte final. Talvez se fosse um pouco mais curta essa parte aí, né, relacionada à vida da Laura Brondi, e já começasse a ter alguns indícios, algumas dicas ali, uma coisa meio Clube da Luta, né, com relação a esse espelho onde ela vê, né, uma versão que tenta lhe ajudar, né, mas com um aspecto um pouco mais maligno, desde o início da história, eu acho que já ia preparando um pouquinho mais o leitor. E você percebe aqui, ó, que você tem uma divisão, né, um branco e um escuro. Não sei se foi intencional ou não, tá? Mas traz exatamente, né, um momento em que a personagem ela vai entrar, né, num aspecto emocional mais pesado, né? E aí a própria arte do Robson Moura, que faz um trabalho realmente sensacional, com muitos detalhes, também acaba tendo um nanquim mais carregado nessas outras páginas finais. Então aqui o início, deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais, olha só, traço muito bonito, uma ótima narrativa, desenhista de mão cheia, aqui nem precisa falar muito porque realmente traz uma bela arte. E aí a gente vai chegar nessa parte mais final, e aí você tem, obviamente, um nanquim mais pesado, mais carregado, um trabalho maior do preto. Uma edição, galera, que eu achei que é muito competente no que se propõe, traz essa questão psicológica da personagem, com referência a uma certa fábula que trabalha com a questão do espelho, né? Então, galera, eu diria que nós temos aqui um quadrinho nacional bacana, legal, que eu diria que é acima da média, e é justamente por isso que eu dou a nota 8,5 para Espelho Meu. Até porque ele traz um final que não é previsível, tá? Um final diferente, que você fica até curioso para saber como vai ser a vida desta personagem protagonista de Espelho Meu. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!